Bem, em 1970 foi o pico da reforma sanitária no contexto da luta contra a ditadura. Então, na verdade, a reforma sanitária era um conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações que seriam necessárias na área da saúde. Em 1978 surgiu o INAMPES, né, um novo sistema que transferiu parte das funções que até então eram exercidas pelo INPS para duas novas instituições. Então, a assistência médica aos segurados foi atribuída ao INAMPES e a gestão financeira ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, que era o IAPAS. E chegamos finalmente na realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que contou com imensa participação popular. Ela consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio da saúde como direito universal, como dever do Estado. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde do Brasil. Foi a primeira vez que a população participou das discussões de saúde. Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal, como também nas leis orgânicas de saúde, né, a Lei 8080, a Lei 8.142, ambas de 1990, que a gente vai ver mais à frente. E houve uma participação muito grande nessa conferência, foram mais de 4.000 delegados, todos impulsionados pelo movimento da reforma sanitária. E aí, em 1988, foi aprovada a nossa Constituição Cidadã, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado, né? E apresentou como pontos básicos, primeiro, que as necessidades individuais e coletivas são consideradas de interesse público e o atendimento da saúde é um dever do Estado. Tá? Na Constituição, a gente vê também que a assistência médico-sanitária integral passa a ter caráter universal, que se destina a assegurar a todos o acesso aos serviços de saúde, que esses serviços precisam ser hierarquizados, né, segundo parâmetros técnicos, que a gestão precisa ser descentralizada. Na Constituição, a gente ainda encontra uma discussão sobre o custeio do sistema, né, que deve ser essencialmente de recursos governamentais da União, estados e municípios, e que as ações governamentais devem ser submetidas a órgãos colegiados oficiais, como os conselhos de saúde, sempre contando com uma representação paritária entre usuários e prestadores de serviços. Então, pessoal, fica claro que até o final da década de 80, a definição de direitos sociais estava muito restrita à vinculação ao sistema previdenciário, sendo definidos como cidadãos os indivíduos que pertenciam às categorias ocupacionais que eram reconhecidas pelo Estado e que contribuíam para a Previdência Social. A extensão da cidadania, ela se fez mediante essa vinculação profissional e nunca pelo reconhecimento da condição de membro da sociedade brasileira. Ou seja, não bastava ser brasileiro para gozar dos direitos de cidadania social. Era preciso ter uma carteira de trabalho assinada, era preciso contribuir financeiramente para a Previdência Social. Então, recebiam os benefícios somente aqueles que pagavam por eles. E assim, acabaram excluídos da cidadania todos aqueles que possuíam ocupações que eram desconhecidas por leis, que no caso eram os trabalhadores da área rural e os trabalhadores urbanos, cujas ocupações não estavam reguladas. E agora o cenário muda completamente, tá? Então, resumindo, pessoal, para vocês fixarem, de 64 até 88, é o que a gente chama da segunda fase, né? A fase da centralização, que foi marcada por uma centralização muito rígida, uma repressão política muito forte. Os IAPs passaram por uma fusão e foram agregados ao INPS. Posteriormente, o INPS se fundiria ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, e se tornaria o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era o INAMPES, em 1978. E, por fim, a última e terceira fase vai ser a fase da descentralização, né? Essa fase da descentralização é posterior a 1988, representando o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde e o processo de democratização da saúde.
E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, por que eu preciso voltar no tempo? Para que eu preciso localizar esses marcos históricos que se relacionam com o SUS? Pessoal, isso é muito importante, porque se eu não compreender como era antes, né? Se eu não entender os diversos obstáculos que foram enfrentados, os diversos gargalos que existiam e que os avanços conseguiram superar, eu não vou dar valor para o SUS atual, né? O SUS foi uma conquista da sociedade, ele garantiu saúde para todos, e embora a gente saiba das dificuldades que a gente enfrenta no momento, a gente não pode deixar de lado essa vitória de ter conquistado um sistema único de acesso universal para todos, que é o nosso SUS. Bem, pessoal, e para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou trazer um resumão para vocês. O que essa trajetória mostrou para a gente? Primeira coisa, que a lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo na sociedade brasileira, ou seja, a ordem econômica. O que eu estou querendo dizer com isso? Os trabalhadores tinham que ter saúde para quê, gente? Para produzir. Produzir mais e mais e mais. Segunda coisa, a saúde nunca ocupou o lugar central dentro da política do Estado brasileiro. Ela sempre foi deixada de lado, como se fosse uma moldura de um quadro, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas de saúde da população, quanto na destinação de recursos financeiros direcionados à saúde. Só nos momentos em que alguma endemia ou uma epidemia repercutia economicamente ou socialmente dentro do modelo capitalista proposto, é que passava a ser alvo de uma maior atenção por parte do governo. As ações de saúde propostas pelo governo sempre procuraram incorporar os problemas de saúde que atingiam grupos sociais importantes de regiões socioeconômicas igualmente importantes dentro da estrutura social vigente, tá? Então, o foco era exatamente esse. Outra questão importante, a conquista dos direitos sociais, quando a gente fala em direitos sociais, estamos falando de saúde e de previdência, foi sempre alvo de luta, né? De organização, de reivindicação dos trabalhadores brasileiros. Nunca foi uma dádiva do Estado. A gente teve que lutar muito para conseguir o que a gente tem hoje. Outra questão importante que vocês não podem esquecer é a dualidade entre medicina preventiva e curativa. Isso sempre foi uma constante nas diversas políticas de saúde implementadas ao longo dos diferentes governos que a gente ultrapassou e ainda é até hoje. Por fim, pessoal, a gente tem que entender que o SUS é uma política inovadora, o SUS é uma conquista da sociedade brasileira, né? Ela promove uma justiça social, ela atende a todos os indivíduos. Além disso, é o maior sistema público de saúde do mundo. A gente atende cerca de 200 milhões de pessoas, sendo que 80% dessa população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde para tratar da sua saúde. Pronto, pessoal. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam, né, entender a importância de conhecer essa trajetória, consigam refletir, né, sobre os avanços obtidos, sobre as potencialidades do SUS e, claro, também ter uma análise crítica, né, sobre a sua atual forma de funcionamento, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Foi um prazer e espero vocês na próxima aulinha. Beijo!